Boa tarde, buenas tardes. Então, estamos iniciando mais uma palestra da nossa série de palestras nas sextas-feiras, às 1h30 da tarde, horário de Porto Alegre. Hoje temos a grande satisfação aqui de ter uma palestra a ser proferida pelo Dr. Jorge Tonfá. O Jorge ele fez a graduação na PUC Peru, depois ele fez o mestrado e o doutorado aqui na URGS em Porto Alegre. Tive a satisfação de ser orientador, mas também teve uma grande participação aí na orientação da professora Fernanda Casten-Smith. E atualmente, como vocês estão vendo, o Jorge atua no Space Research Institute, ligado à Academia de Ciências da Áustria. Então, ele está atualmente em Graz. Então, boa tarde, Jorge. Aí já são 5 horas a mais, já são 6h30 da tarde. Então, muito obrigado aí por aceitar efetuar essa apresentação para nós hoje. Então, eu passo a palavra aí para o Jorge. E antes disso, agradecer também mais uma vez aí ao Rafael Brum aí, que tem se ocupado de todo esse colocação no ar aí e transmissão pelo YouTube aí das nossas palestras aí. Então, o Rafael tem, digamos, compartilhado aqui comigo a coordenação desses seminários aí. Então, Jorge, a palavra está contigo. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Reis. Muito obrigado pelo convite. E, bom, eu vou desligar a câmera para que consigam ver melhor os slides. Bom, a apresentação de hoje vai ser focada no fluxo de projeto FPGA para aplicações espaciais. E eu trabalho no Instituto de Pesquisas Espaciais da Áustria desde o ano 2016. E aqui meu trabalho é o desenvolvimento dos circuitos para FPGA das missões ou dos projetos nos quais nós participamos. Então, a apresentação de hoje, eu primeiro gostaria de apresentar o instituto onde eu trabalho, o IWF, aqui na Áustria, e depois apresentar um pouco quais são esses circuitos eletrônicos que utilizamos em aplicações críticas, cómo conseguimos esos circuitos, cómo conseguimos desenvolver esos circuitos utilizando o que é chamado a filosofia do modelo, e depois explicar um pouco o que é um FPGA, o que é um soft error, que tipo de FPGAs temos para aplicações espaciais, e o foco da minha apresentação é a parte da codificação. Como chegamos da especificação do design para depois obter o circuito para o FPGA. Então, vamos falar um pouco sobre o UML, como é que nós fazemos a modelagem do circuito em UML, e depois passamos para fazer a codificação em VHDL. Eu vou mostrar também um pouco como é o processo de verificação desses circuitos, e isso seria tudo que eu vou apresentar hoje. Então, ok. Graz é a segunda cidade maior da Áustria. Ele fica no suleste da Áustria. A Áustria fica mais ou menos na Europa Central. E é uma cidade muito antiga, muito linda. Aqui nessas duas imagens vemos dois lugares mais significativos da cidade. Um que é a Torre do Relógio, que fica numa montanha que fica no meio da cidade. E a outra é uma ilha artificial que construíram no rio que passa pela cidade, eles chamam de Murinsel. Ok? Bom, o nosso instituto
em alemão é o Institut für Weltraumforschung. Estudia principalmente plasmas espaciais, atmósferas planetarias y exoplanetas. Esse trabalho tem sido desenvolvido por mais de 50 anos. Atualmente nós somos aproximadamente 100 pessoas, entre cientistas, engenheiros, de mais de 20 países diferentes, onde nós construímos instrumentos qualificados para aplicações espaciais, analizamos os dados obtidos de esos instrumentos y estos dados son interpretados y os dados finais publicados. Atualmente nós estamos envolvidos em mais de 21 missões internacionais e juntamente com futuras também missões e cooperações internacionais. Nosso instituto está dividido em 4 grupos principais. Temos o grupo de física espacial de plasma, temos o grupo de física de planetas e exoplanetas, temos o grupo de satellite laser ranging e temos o grupo de instrumentos de voo, que é o grupo onde eu trabalho, onde desenvolvemos os instrumentos, o hardware e software. Então, basicamente, o nosso dia a dia é desenvolver estes instrumentos, construir estes instrumentos, fazer o teste e fazer medições. Quais são os desafios desse tipo de instrumentos que nós desenvolvemos? Bom, elas vão operar em temperaturas extremas, tanto temperaturas muito baixas quanto também temperaturas muito altas, estão expostos à radiação. Eles também vão ser expostos a muito estresse durante o lançamento e também sabemos que em muitas destas missões não existe a possibilidade de fazer alguma reparação. Então, geralmente tem que funcionar da primeira vez. Para isso, nós temos aqui no Instituto a infraestrutura necessária para poder fazer os testes de temperatura, testes de vácuo. Temos laboratórios para fazer calibração de magnetómetros e também temos, por exemplo, uma sala limpa onde nós fazemos a ensamblagem desses instrumentos de voo. Então, as etapas de desenvolvimento são essas 4 que vocês veem aí. Temos um modelo de laboratório, um modelo de engenharia, um modelo de qualificação e um modelo de voo. Isso daí eu vou explicar um pouco mais na frente o que é cada um desses modelos. Este slide apresenta algumas das últimas missões em que nós temos participado. A maioria delas são missões da Agência Espacial Europeia, da ESA, e tem algumas outras que são da NASA, por exemplo, das quais eu posso falar. Por exemplo, temos a última que aparece nesse slide, a missão Plato. É a missão na qual eu trabalho. Essa é uma missão que começou ao redor de 2015. A construção do instrumento vai até o ano 2025. O lançamento está planejado para 2026. E tem mais ou menos uns 6 anos previstos para fazer medições, no qual a missão está ativa. Temos algumas outras missões como Solar Orbiter y Keops, que fueron lanzados. Keops fue lanzado en diciembre del año pasado. Solar Orbiter fue lanzado ese año en febrero, si no me engano. Y claro, cada una de esas misiones tiene diferentes perfis de milestones dependiendo del tipo de misión. Por ejemplo, tenemos Bepi Colombo, que fue lanzado en 2016. Tem 7 anos de viagem até Mercúrio, que é uma missão para analisar o planeta Mercúrio. E assim vai. Geralmente, a construção desses instrumentos leva bastantes anos. No caso de Plato, são 10 anos. No nosso grupo de instrumentos de voo, e no subgrupo no qual eu trabalho, que é o de Onboard Data Processing Units,
a nossa principal tarefa é desenvolver hardware e software para instrumentos de voo. Então, que tipo de instrumentos nós temos desenvolvido nos últimos tempos? Bom, para o caso, por exemplo, da missão Bepi-Colombo, que é uma missão para estudar Mercúrio, temos participado em 2 instrumentos, um chamado PICAM, que é uma câmara de iones, e outro chamado ASPOC. Esse ASPOC é um instrumento para poder fazer o controle ativo da carga, da carga do satélite. Isso é importante porque o satélite, à medida que ele está operando no espaço, vai acumulando carga na sua capa externa, e esse dispositivo o que vai fazer o controle desse potencial que vai se acumulando no exterior do satélite. Depois, na área de processamento digital, geralmente nós cooperamos muito no desenvolvimento dos DPUs. DPUs são os chamados Data Processing Units. Então, por exemplo, para o caso do Solar Orbiter, desenvolvemos o DPU para o instrumento RPW e o Radio Plasma Waves. Vamos também trabalhar numa futura missão chamada Athena no Wide WFI, this Wide Field Imager. E recentemente também fomos aceptados para participar numa missão chamada Comet Interceptor, cujo objetivo é interceptar um objeto que venha fora do sistema solar. Então, é uma missão muito diferente das outras missões, porque, primeiramente, é que ainda não, o objetivo dessa missão, o objeto que nós vamos a interceptar, ainda não foi descoberto. Então, somente depois do lançamento do satélite é que o pessoal vai decidir qual vai ser o objetivo, e depois disso vamos a definir a ruta desse satélite. Também trabalhamos nas missões KEOPS e SMILE. Nessas duas também estamos participando com desenvolvimento de DPUs, ou no caso de SMILE, de um e-box. Um e-box é chamado Electronics Box, que seria o conjunto das DPUs junto também com os power supplies ou qualquer outra placa de medições que vaya junto com essa DPU. E para o caso do Plato, que é uma missão de exoplanetas, nós desenvolvemos o Router and Data Compression Unit, que eu vou explicar um pouco mais nesse slide. Bom, Plato é o chamado caçador de exoplanetas. O objetivo principal é a detecção e caracterização de exoplanetas do tipo terrestre. Isso é muito importante porque todos os exoplanetas que têm, ou a maioria dos exoplanetas que têm sido detectados até o momento, são do tipo gaseoso e têm uns radios muito maiores do que da Terra. Então, geralmente, os planetas terrestres são menores que os planetas gaseosos. Então, isso é porque os nossos os satélites ou telescópios que estão agora operando no espaço não têm a qualidade suficiente ou a possibilidade de poder detectar estes planetas tão pequenos. Então, Plato vai ser uma das primeiras missões focadas nesses exoplanetas do tipo terrestre. Para isso, como vocês veem nesse slide, o satélite consta com um set de 24 câmeras para poder fazer a observação de miles de estrelas ao mesmo tempo. E nós estamos participando com este bloco chamado RDCU, que é basicamente o roteador e compresor das imagens que vêm dessas câmeras, para serem encaminhadas ao processador principal do instrumento. O lançamento está planejado para 2026. Então, esse módulo RDCU é desenvolvido juntamente com a Universidade de Viena. Eles estão desenvolvendo o algoritmo de compressão de imagens
e também a implementação em VHDL. E quem é o responsável pelo controle do instrumento desta missão é o Instituto Nacional de Astrofísica na Itália. Então, nós trabalhamos também muito com esse instituto na Itália e junto com a Universidade de Viena. Nós desenvolvemos aqui todo o hardware, que consiste en un roteador, un FPGA que hace parte de compresión de datos y tenemos una memoria SRAM donde nos hacemos su almacenamiento temporal de esas imágenes. Este dispositivo es clave para el funcionamiento de este telescopio porque a través de este dispositivo vamos a circular todas las imágenes, todos los datos científicos de la misión y vai fazer a interconexão entre toda a eletrônica das câmeras com a eletrônica do DPU, do processador que controla as câmeras. Como critério principal está tanto a confiabilidade e a disponibilidade deste dispositivo. Só para ter uma ideia, esta missão tem como volume de dados esperados más o menos 435 gigabits por día. Y eso ya considerando un factor de compresión de aproximadamente 3 para esas imágenes. Entonces, ¿qué son estos circuitos electrónicos para aplicaciones críticas? Primero, que una falla en alguno de estos circuitos electrónicos puede generar o mortes humanas o pessoas severamente danificadas, como por ejemplo en un avión o en un tren. Puede significar también pérdida de equipo muy caro, que es el caso de estas misiones espaciales o de satélites, o daño ambiental, como por ejemplo en una planta nuclear. Entonces, el principal criterio de proyecto en estas aplicaciones es alta confiabilidad para evitar cualquier tipo de fallo. Entonces, ¿cómo es que nos conseguimos desenvolver un circuito electrónico con un alto nivel de confiabilidad? Bueno, en la área aeroespacial existe una llamada filosofía de los modelos, que vendría a ser las fases de proyecto o de desenvolvimiento que nos utilizamos para construir estos equipos. Entonces, en este slide nos vemos a clasificación estándar o a definición estándar de estas fases, que generalmente son estas 4 que ustedes ven aquí. Todo comienza con ese elegant breadboard, que vendría a ser un prototipo de un instrumento o de electrónica que nos vamos a construir. Básicamente, este equipo somente precisa tener una representatividad funcional do que se quiere construir no final. Y usualmente son utilizados componentes comerciales o até a gente consigue utilizar también placas de desenvolvimiento comerciales, porque aquí lo importante es tener un modelo que represente somente a funcionalidad del sistema. Después de obtener un modelo funcional, donde nos vamos a hacer varias validaciones y testes, pasamos después a construir un modelo, llamado modelo de ingeniería. En ese modelo de ingeniería, no solamente precisamos tener una representatividad funcional, mas también una representatividad eléctrica del modelo. Entonces, aquí ya a gente utiliza una mistura de componentes tanto de uso comercial cuanto algunos de calidad de bom. ¿Ok? En esa etapa, a gente también va a hacer una serie de tests en este modelo. Y una vez que todos cualquier tipo de mudanza o fallo encontrado en esos modelos son corregidos, nos pasamos a construcción de un modelo de cualificación. Generalmente en ese modelo de cualificación ya se utilizan componentes de calidad de bom, que no necesariamente son componentes totalmente testados o cualificados para uso espacial,
Más este modelo, ¿por qué? Porque se utilizan componentes con más calidad, porque en ese modelo vamos a hacer todas las campañas de cualificación que envuelven tanto testes con temperatura, testes con, a veces con radiación o testes en una cámara de vapor. Entonces, por eso que ya no precisamos utilizar componentes de mayor calidad. Y una vez que este modelo está ya validado, somente ali é que começamos a fazer a construção dos modelos de voo, que são os modelos, os equipamentos que vão ser colocados efetivamente no satélite. Aqui já se utilizam os componentes da mais alta qualidade e este modelo vai ser testado para somente com aqueles acceptance level conditions test. Okay? Ese es más o menos su fluxo o las fases que nos seguimos para la construcción de un instrumento. Então, o que é um FPGA, que é o circuito no qual eu desenvolvo os meus circuitos são orientados para FPGAs. Estos FPGAs são circuitos integrados que eles podem ser configurados depois de que o chip de que esse chip é fabricado. Então, a tecnologia dos FPGAs permite que nós consigamos colocar circuitos com uma alta densidade lógica, onde nós podemos integrar diversas funcionalidades, diversos módulos dentro de um chip só, tanto assim que hoje em dia conseguimos colocar System on Chips dentro de estos FPGAs, né? Por exemplo, aqui vemos neste diagrama de blocos um FPGA onde nós estamos implementando ou se está implementando diversos blocos juntamente com um barramento que conecta aqueles blocos e todos esses blocos estão integrados num chip só, num FPGA. Basicamente temos três tipos de FPGA. Temos os FPGAs baseados em memória SRAM, os baseados em memória flash e os baseados em tecnologia antifusível. Então, dependendo de qual é o modo de configuração desse FPGA, nós temos esses três tipos. Mas os diagramas, um diagrama de blocos genérico de um FPGA vai ser como aquele que está apresentado nesse slide, onde nós temos bloques de lógica configurável, blocos embarcados de memórias, blocos también embarcados para hacer procesamiento digital como multiplicadores y blocos as portas de entrada y salida que también son configurables. Todos ellos interconectados por unas redes de conexiones también configurables. Então, e por outro lado, temos os efeitos de radiação nestes circuitos eletrônicos, não somente os FPGAs. E dos principais problemas que nós temos com respeito à radiação são esses soft errors. O que são esses soft errors? Esses são erros, são mudanças de estado dentro do nosso circuito devido geralmente a partículas ionizadas ou radiação ionizante. Então, o que acontece é que essas partículas atravessam os nossos circuitos eletrônicos. Por exemplo, ali nós estamos observando um transistor, e esse transistor pode acumular ou aceitar uma carga que vem dessa partícula, acumular essa carga e essa carga ser introduzida dentro do nosso circuito. E essa carga pode, no final, fazer tanto alterações da lógica do nosso circuito, das memórias do nosso circuito. Então, isso daí é o que nós gostaríamos de não ter esses efeitos. Mas, usualmente, estes soft errors não vão fazer um dano permanente no dispositivo, mas o principal problema é que eles vão alterar a data que nós queremos, que nós estamos coletando. Por exemplo, no caso destas missões espaciais científicas, a sensitividade ou a sensibilidade dos dados tem que ser muito, muito alta. E esses soft errors poderiam alterar, introduzir uma quantidade de erro que seria inaceitável para nós.
Então, aqui nós podemos observar o ambiente de radiação que nós temos tanto no espaço quanto na Terra. Na Terra, principalmente, nós temos partículas nêutrons que são geradas por essas partículas que vêm do espaço, mas devido à interação dessas partículas com a atmosfera, nós temos como partículas secundárias estos nêutrons que sim podem gerar soft errors en circuitos electrónicos que están siendo utilizados a nivel do solo o aviones, por ejemplo. Temos também nas redondezas ou na vizinhança da Terra, temos também partículas carregadas, principalmente nos cinturões de Van Allen, onde basicamente nós temos prótons e elétrons que são coletados, por exemplo, do vento solar ou que vem de partículas que vêm fora do nosso sistema solar ou talvez fora da nossa galáxia, mas eles são acumulados pela magnetosfera da Terra e geram estes cinturões que contêm muitas dessas partículas ionizadas. E em menor quantidade nós temos os Galactic Cosmic Rays, que geralmente são prótons ou íons pesados, que geralmente não vêm do Sol, vêm fora do sistema solar. E pois, basicamente, é esse o ambiente onde nossos circuitos eletrônicos têm que operar. Então, que tipo de FPGAs nós temos para aplicações espaciais? Temos, igualmente, como já mencionei, os três tipos de tecnologia. Temos com tecnologia antifusível, que como característica é que somente podemos configurar uma vez só. Y tenemos sus reconfigurables basados en memoria SRAM y basados en memoria flash. Generalmente estos dispositivos contienen una serie de técnicas de mitigación para fallas de radiación, como por ejemplo utilizar flip-flops triplicados. Entonces, muchos de estos dispositivos, cuando un proyectista utiliza un flip-flop no código RTL, na implementação final ele está sendo implementado num flip-flop triplicado conjunto com a lógica de votação. Então isso já está implementado dentro do dispositivo. Depois, as memórias embarcadas geralmente contêm algum tipo de código de correção de errores. Algunos de esos FPGAs también contienen circuitos implementados en hardware para hacer o scrubbing o a limpeza dos soft errors de estas memorias, tanto das memorias de usuario cuanto también das memorias de configuración. También eles están protegidos, generalmente están proyectados para tolerar eventos como single event latch-up, que sí podría danificar el dispositivo. Y también otra característica de estos FPGAs es que generalmente ya están caracterizados para TID, por ejemplo, Total Ionization Dose, que es a cantidad de dose total acumulada no dispositivo. Entonces, con esta caracterización, nós también podemos prever cómo el dispositivo va a se comportar después de ter acumulado una cantidad de carga. Generalmente estos dispositivos también utilizan algún proceso de layout o proceso de fabricación especial para aumentar la tolerancia a efectos de radiación. Como ejemplo, nos tenemos los basados en antifusível da Microchip, que antes era a Microsemi, los RTA-X. Tenemos los baseados en memoria flash como los PRECIC-3 y Radiation Tolerant, los RTG4. En las Xilinx tenemos opciones como a Virtex 4, Virtex 5 en versión tolerantes a fallas de radiación. Y últimamente también tenemos el fabricante NanoExplore, que tiene un NG Medium, que es basado en memoria SRAM. Para nós fazer o desenvolvimento do design para o FPGA, nós temos que seguir os estándares definidos pela Agência Espacial
europeia. Então, o set de guidelines ou de guias que nós utilizamos para o desenvolvimento, no caso do FPGA, são chamados do ECSS, European Cooperation for Space Standardization. Essas guias e estes documentos são de livre acesso, vocês conseguem entrar no site do ECSS e fazer o download de todas as guias, os documentos que são utilizados aqui na Europa. E nessa slide estou mostrando o documento específico que fala sobre como deveria ser o desenvolvimento de um ASIC ou um FPGA para esse tipo de missões. Então, aqui nessa slide é somente um exemplo de mais ou menos como começa o desenvolvimento desse design, desse circuito para FPGA ou ASIC. Então, a primeira etapa geralmente é definir quais são os requerimentos desse circuito, fazer um estudo para saber que tipo de componente, por exemplo, no caso do FPGA, quais tipos de componentes disponíveis no mercado podemos utilizar para cumprir com estes requerimentos e fazer um análisis de riscos, quais vão ser os riscos no desenvolvimento deste circuito. Então, como salida desta etapa, nós vamos ter o requirement, um documento chamado de Requirement Specification, especificações de requerimentos, e um documento de Feasibility and Reliability Analysis. Ok? Então, estes documentos vão ser avaliados numa etapa chamada SRR, que significa System Readiness Review. Então, nesta revisão, vão ser analisados esses documentos e todos os dados técnicos gerados até o momento. Então, para esta fase, nós somente precisamos, do lado do design do FPGA, só ter os requerimentos. Mas depois, para a seguinte fase, que é o Architectural Design, geralmente nós já devemos apresentar um diagrama dos blocos internos do FPGA e também apresentar um plano de verificação, como vai ser feita a verificação deste dispositivo. Alguns design reports preliminares também são requeridos, como por exemplo alguns dados sobre área e timing dos nossos circuitos, também dados sobre dados preliminares de performance desse circuito, e até também temos que apresentar um datasheet preliminar do dispositivo. Todos esses documentos também vão passar por outra avaliação chamada PDR, que é o Preliminary Design Review. Então, todos esses documentos são avaliados por um comitê externo a nosso instituto e depois desta avaliação é passada para outra etapa, onde nós já temos que definir os detalhes de cada um dos blocos, já temos que apresentar os códigos utilizados para esse FPGA ou ASIC, e por aí vai. Então, o que eu queria apresentar é que o desenvolvimento destes circuitos tem uma metodologia mais ou menos estruturada, onde em cada uma das etapas se vão encontrando erros e se vão solucionando qualquer tipo de problema que poderia acontecer nesses circuitos. Tudo isso para, no final, obter um circuito que tenha a mais alta confiabilidade possível. Então, para fazer o design desses circuitos, a metodologia que nós utilizamos aqui no Instituto é começar por um modelo em UML. E isso que eu quero apresentar agora. Então, baseadas nesses requerimentos, nesse documento de requerimentos de quais são as funções do FPGA, nós vamos a desenvolver um modelo em UML
onde nós vamos a definir a interface. Qual vai ser a interface do nosso FPGA? Então, nessa imagem, o FPGA é esse bloco que nós conseguimos ver aqui no meio. E os blocos que são ao redor são os circuitos ou outros componentes dentro da mesma placa que nós vamos, que o FPGA vai ter algum tipo de interação. Então, todas as conexões com alguns circuitos analógicos, dados de housekeeping, tensões de voltagem de referência, controle do supply dos circuitos, ou outro tipo de interfaces, todas são definidas nesta etapa. Esse modelo pode ser, depois vai ser refinado, e nós vamos a já obter um diagrama com as mesmas interfaces já definidas, mas também definindo quais vão ser os protocolos de comunicação entre estes blocos. Nessa etapa também nós definimos quais dos dois blocos que são interconectados, qual deles vai ter a funcionalidade como master e qual vai ser o slave nessa interface. Por exemplo, aqui vemos que aqueles blocos com o quadrado em preto vão ser os master e os que são em color branco são os slave. Então, para algumas interfaces do FPGA, o FPGA se comporta como um dispositivo slave, e para outras ele é quem faz o requirement, o requerimento de algum dado, de alguma informação do outro bloco. Depois, nós podemos refinar mais ainda este modelo em UML e fazer a definição de quais vão ser os blocos internos dentro do nosso FPGA e qual vai ser a interface entre os nossos blocos internos. Isso que é feito nesta etapa, e nós utilizamos quase a mesma metodologia que para a interface externa do FPGA. Então, definimos interfaces entre nossos blocos internos, qual vai ser a funcionalidade de cada um desses blocos, e depois de obter essa definição, nós vamos a obter um modelo já detalhado do nosso circuito, e esse modelo é praticamente a representação gráfica do nosso código em VHDL. Então, o que vocês estão vendo nesse slide já é um modelo bem detalhado da funcionalidade e das interconexões dos blocos internos dentro de um FPGA, onde nós vamos ver já todos os tipos de sinais que nós vamos utilizar no design final, no circuito. Então, para fazer a codificação do nosso circuito, nós utilizamos uma metodologia chamada do método dos dois processos. Esse método não foi criado por nós, mas ele foi desenvolvido por Jiri Geisler, e eu queria, nesses próximos slides, mostrar um pouco de uma apresentação que ele fez chamada Structured VHDL Design Method, de 2004, onde ele mostra as características deste método e quais são as vantagens e desvantagens de utilizar este método, ok? Então, quais são os principais problemas se a gente utiliza qualquer estilo para projetar os códigos em VHDL? Porque, como vocês sabem, o VHDL é uma linguagem para modelagem de circuitos, mas ele tem muitas características ou muitas opções. Vocês podem projetar um circuito de diversas formas, utilizando diferentes características da linguagem. Então, se vocês utilizam um estilo ad hoc, geralmente ele poderia conter muitos statements concorrentes, poderia utilizar uma grande quantidade ou mais de um processo, poderia utilizar vários processos, porque não existe um limite de processos numa entidade em VHDL. Não seria tão fácil fazer a diferenciação entre um sinal sequencial e um combinacional,
porque en VHDL, dependiendo de cómo ese señal es utilizado, él podría ser transformado en un flip-flop o podría ser transformado en una conexión. Y por otro lado, si a entidad en VHDL ele tem muitas interfaces, muitas conexões, nós vamos a ter uma declaração muito grande das portas, né, das portas dessa entidade. Então, este estilo de codificação não é muito escalável. Então, as características ideales que nós gostaríamos de ter para esta codificação seria que fossem fáceis de entender e de fazer a manutenção de seus códigos, que seja sintetizável, que não exista uma discrepância entre modelos de simulação e a síntese, e que seja tanto fácil para utilizar tanto para pequenos quanto para circuitos grandes. Então, a primeira etapa é abstrair a lógica digital. Qualquer design síncrono digital pode ser abstraído em duas partes, uma parte combinacional e uma parte sequencial. Então, a parte combinacional é aquela que implementa as funções ou a lógica do teu circuito, do teu design, e o flip-flop implementa a memória, o estado do teu circuito. Então, geralmente a lógica de un circuito digital depende tanto de entradas, nesse caso representadas pela letra D, quanto pelo estado atual do circuito, representado pela letra QR. Né? E temos o sinal de clock, que vai definir quando são atualizados estes flip-flops, e as saídas do circuito, que dependem dessa função combinacional. Então, se nós fazemos o análogo em como poderíamos passar essa abstração a um código em VHDL, bom, nós poderíamos definir dois processos nesse código VHDL. Um processo que seja somente sequencial, onde nós vamos implementar os flip-flops, os registradores desse circuito, e um processo combinacional, onde nós podemos implementar tanto a função de salida do circuito, quanto também a função, os sinais de entrada para os flip-flops do processo sequencial. Então, é uma estrutura muito similar ao que eu apresentei no slide anterior. Outra característica desta metodologia é os tipos de dados. Nessa metodologia se utiliza muito o tipo de dado que em VHDL é chamado de record type. Esses record types são como estruturas estruturas de dados em C, por exemplo. E a vantagem é que nós podemos definir um record type onde nós podemos colocar, por exemplo, todos os tipos de registradores que vamos utilizar no nosso circuito. Todos vão estar encapsulados neste tipo composto, né, ou nesse tipo de estrutura. E isso não somente podemos utilizar para os registradores, também pode ser utilizado para a definição da interface. Então, nós podemos definir as interfaces de entrada e saída do circuito utilizando também esses record types, que depois vão ser utilizados ou declarados num package, um global package, que seria um library em VHDL. E então, para entender um pouco mais isso, vamos ver um exemplo. Por exemplo, este é um código em VHDL pequeno, onde a primeira linha está instanciando um package, onde nós vamos fazer a definição da interface dessa entidade. Então, todos esses record types, definindo todos os sinais de entrada e saída do circuito, vão ser definidos nesse package. Quais seriam esses record types? Aqui vemos, por exemplo, que a entidade tem um sinal de clock, um reset, e tem uma interface de entrada, que é esse record type que mencionei, e uma interface de saída, que também é um record type. Esses dois record types são definidos nesse package chamado interface.
Luego depois, na arquitectura nós temos o record type para os flip-flops, para definir os registradores. E temos a definição de dois sinais, um para definir a entrada as entradas dos flip-flops e as saídas dos flip-flops, que vão ser desse tipo rectile. E depois, na arquitectura, nós temos somente dois processos. O processo combinacional, que implementa somente os flip-flops, que geralmente pode ser sensível somente ao clock ou também ao sinal do reset. Isso aí depende de qual vai ser a estratégia de reset que vai ser utilizada para os circuitos. Adicionalmente, o processo combinacional, que depende tanto do estado atual do circuito quanto da interface de entrada. Então, dentro do processo combinacional, nós podemos definir uma variável do tipo dos registradores. ¿Para quê? Para que depois, dentro da lógica do processo combinacional, nós podemos tratar os sinais internos ou os registradores como se fossem variáveis em software. Então, nós podemos alterar eles e implementar qualquer tipo de algoritmo dentro do processo combinacional para somente no final fazer a atualização dos sinais que vão ir para o processo sequencial e também para as saídas do circuito. Então, dessa forma, temos um método sistematizado para fazer a codificação de qualquer tipo de lógica que nós queremos implementar. Outra vantagem de utilizar esses record types é que quando nós fazemos a interconexão dos nossos blocos dentro do circuito, nós podemos utilizar os nomes destes record types para indicar a direção do fluxo de dados. Por exemplo, neste caso temos um circuito que tem 3 subblocos, um chamado proc, outro chamado cache e mcontrol. A interfaz externa do circuito com uma memória, essa daqui que nós vemos que é chamado mem-in, mem-out, que são dos tipos de record type também. Esse main-in type vai ser instanciado no mcontrol como uma das entradas. A saída deste bloco mcontrol que é conectado a este bloco chamado cache é chamada de mcontrolout, que sería este sinal de aquí. So, mcontrolout sería o sinal de saída de este bloco mcontrol e vai ser a mesma sinal de entrada para o seguinte bloco, que é o cache, que nós vemos aqui. Mcontrol aqui e, bom, aqui tem um erro, deveria ter o mcontrolout de entrada aqui. Pero vemos também, por exemplo, para o processador, que tem como entrada, o processador tem como entrada a saída do bloque cache e a saída desse bloque, que é o chamado proc-out, é a entrada do bloque cache que nós vemos aqui. Então, dessa forma também não somente ajuda a que o código seja mais entendível, mas também conseguimos adicionar mais informação no código mesmo. Bom, os benefícios é que o código é mais fácil de entender. O algoritmo também é mais fácil de codificar e entender também. E nós temos um estilo de código uniforme que ajuda também a manutenção desse código e nos ajuda a que nesse processo de codificação o projetista não insira tantos erros na codificação. Então, esta metodologia ajuda a reduzir isso. Isso é muito importante porque, por exemplo, como já mencionei, o desenvolvimento desses instrumentos leva vários anos. Então, por exemplo, num caso que eu estou trabalhando atualmente, o circuito desenvolvido para Plato, que foi feito faz 2 anos atrás, nós hoje estamos fazendo algumas atualizações na lógica e temos que modificar esses códigos. Então, utilizando esta metodologia é muito mais fácil voltar a ver esses códigos que foram desenvolvidos 2 anos atrás e poder fazer rapidamente a atualização da lógica. Como vantagem podemos mencionar
alguns exemplos. Por exemplo, ¿qué acontecería cuando ya tenemos o design pronto y queremos adicionar uma porta extra numa subunidade dentro do nosso código? Si utilizáramos una metodología ad hoc o tradicional, teríamos que primero declarar esa porta na entidade do nosso código em BHDL. Teríamos que adicionar también esa porta na lista de sensibilidades do proceso combinacional, ¿no? También teríamos que adicionar esa definición na declaración do componente, ¿no? Porque en BHDL nós temos que ter esa declaración do componente para poder hacer a instanciación. Luego teníamos que acrescentar sinais en todos los módulos PIs de esta unidad, ¿no? Para poder hacer a instanciación de esa unidad. Entonces vamos a tener que modificar el port map de ese componente también con un nuevo sinal. Mas si nos utilizáramos los record types, lo único que nos teníamos que hacer sería modificar la definición de ese record type y sería todo eso. Sería la única modificación que precisaríamos. Lo mismo acontece para un flip-flop, para un registrador. Si nos utilizásemos un método tradicional, tenemos que definir no mínimo dos sinais a más, una para representar a entrada de ese registrador y otra para salida. Precisaríamos también adicionar ese sinal na lista de sensibilidades do proceso combinacional. Si estamos utilizando esas variables locales, también tenemos que declarar una nueva variable local. Y tenemos que modificar el proceso secuencial para adicionar o statement que hace a actualización de ese sinal esperando el sinal do clock. Si nos utilizásemos o record type, nós somente tenemos que modificar a definición de ese record type y el resto estaría automáticamente pronto. Entonces, eso sería todo con respecto a parte de la codificación. Con respecto a verificación funcional de nuestros designs, nos utilizamos una metodología basada en unit level testing que viene do teste de software. Y nos tenemos un framework llamado VH-Unit. Ese VH-Unit fue desenvolvido aquí en un instituto. Y este framework nos ayuda principalmente a tener una estructura organizada de los test bench, automatizar la ejecución de estos test suites y test cases que nos desenvolvemos, hacer a checagem automática de los resultados y gerar los relatorios finales de ejecución de nuestros testes. Então, o VH-Unit está estruturado da forma que nós podemos ter dois tipos de blocos, os chamados test suites. Estos test suites, geralmente, eles contêm um conjunto de test cases, não sei se vocês conseguem enxergar no slide, mas geralmente estos test suites pueden conter test cases ou poderiam conter também outros test suites, que a su vez podrían contener otros tres cases. Entonces, este test framework puede contener una cantidad indefinida de test suites y test cases para poder, de esta forma, tener una estructura organizada de ejecución de nuestros test cases. Geralmente, o que nós fazemos no desenvolvimento dos test bench é estruturar para que estos test cases sejam executados após ou sejam executados em sequência. Então, porque nós poderíamos executar todos os test cases de maneira paralela, mas para ter um relatório mais organizado, nós executamos eles de maneira sequencial. Então, cada test case, ele contém um bloco que vai gerar os estímulos do bloco que nós queremos verificar. Ele vai conter também um bloco que gera as saídas esperadas do nosso circuito.
E temos um outro bloco que vai fazer a monitoração das saídas do nosso circuito e vai compará-las com a saída esperada. Então, para gerar, por exemplo, os estímulos, ultimamente nós também estamos utilizando a metodologia chamada OSVBM, que é chamada Open Source VHDL Verification Methodology, que é uma série de livrarias em VHDL que ajudam ou facilitam o desenvolvimento de test benches em VHDL. E com isso nós podemos gerar estímulos um pouco mais complexos do que simples vectores de teste, por exemplo. Né? Nós podemos já definir talvez uma distribuição dos valores dos estímulos que nós queremos gerar, talvez de maneira aleatória, ou definir já grupos de dados específicos que nós queremos gerar, por exemplo. Então, para fazer a verificação, nós geralmente geramos ou desenvolvemos dois tipos de test bench. Uns chamados unit test e outros chamados de integration test. Os unit test estão focados para fazer a verificação funcional e somente simulação funcional de cada das entidades em VHDL que nós temos desenvolvido. Então, para cada entidade em VHDL desenvolvida, nós temos ao menos um test case desenvolvido. O objetivo é obter 100% de cobertura de código, que envolve tanto cobertura de linha, cobertura de saltos e cobertura de máquinas de estado. E quando nós utilizamos o OSVBM, também fazemos a definição de cobertura funcional, onde nós também esperamos um 100% de cobertura. Logo, o Integration Test tem um objetivo um pouco diferente, porque aqui nós vamos a fazer uma simulação funcional também do FPGA, mas o Unit Under Test vai ser toda a lógica do FPGA. Então, a interface deste Unit Under Test em el Integration Test vai ser a mesma interface que a interface física do FPGA. Então, todos os test suites que vão ser desenvolvidos para este Integration Test vão tentar testar toda a funcionalidade dos blocos internos do nosso FPGA. Isso aí já traz um desafio para o desenvolvimento desses blocos, porque claro, não temos tanto controle dos blocos internos a partir da interface externa, mas é o que nós tentamos obter no final. O bom é que este test bench também vai ser utilizado para fazer as simulações post-place and route. Então, vamos fazer uma simulação timing desse circuito utilizando o mesmo test bench. E, claro, como não temos tanto acesso ao controle dos sinais internos, geralmente não vamos a conseguir obter um 100% de cobertura do código para o caso da simulação funcional. Na simulação com timing, nós geralmente vamos evaluar alguns corners, como por exemplo max min delay. Como temos os dados de caracterização de radiação do FPGA, também podemos colocar esos dados y extraer os atrasos debido a radiação. También tenemos como hacer simulaciones con variaciones de temperatura. Y nós también, por ejemplo, hacemos simulaciones con variaciones de a frecuencia de reloj. Geralmente nós utilizamos até 30% a mais da frecuencia nominal de reloj que nós vamos a utilizar na missão. Bom, depois de fazer a verificação do circuito, começamos a fazer o prototype, o modelo prototipo, que é a primeira etapa daquelas 4 etapas que eu apresentei no começo. E nesse prototipo nós vamos fazer uma série de testes e verificações para poder validar o nosso design.
para eso nos utilizamos los llamados EGSE, que significa Electrical Ground Support Equipment, que básicamente aquí estão que para fazer o teste dos nossos prototipos, das nossas placas, geralmente desenvolvemos os nossos próprios equipos de teste, porque às vezes produtos comerciais não são o suficiente, ou não cumprem todos os requerimentos que nós precisamos. Então, geralmente, para cada das missões que nós trabalhamos, nós temos também os nossos próprios EGSE para poder fazer o teste. Depois vem as outras etapas que eu já apresentei, como um modelo de engenharia, um modelo de qualificação e um modelo de voo, mas isso já são outras etapas que não estão incluídas nesta apresentação. Então, basicamente, para concluir, eu queria que vocês fiquem com a ideia do qual é as fases ou essa filosofia de modelo que nós utilizamos para desenvolver eletrônica para estas aplicações espaciais. Também mencionar que os FPGAs que nós utilizamos são diferentes dos FPGAs comerciais que geralmente são utilizados para aplicações comerciais. E que nós, para fazer o design dos FPGAs, utilizamos principalmente essa metodologia de dois processos em VHDL e o Unit Level Testing para poder fazer a verificação funcional do dispositivo, do design. Nesse slide vocês podem ver a imagem do lançamento do satélite Keops, que foi feito em dezembro do ano passado, da Guiana Francesa, com um foguete Soyuz. Ok, bom, com isso eu gostaria de terminar a minha apresentação. Muito obrigado a todas as pessoas que estão conectadas, muito obrigado pelo convite. Então, isso seria... Muito obrigado, Jorge, pela ótima palestra aí. Então, talvez tu possa ligar tua câmera agora. Sim. Então, temos algumas perguntas aqui já. Primeiro do Clóvis Igenbaum. Ele gostaria de saber mais sobre os softwares, no sentido de o que difere os circuitos integrados desenvolvidos para a exploração espacial dos utilizados em geral aqui no dia a dia e faz com que aqueles sejam mais preparados para suportar a radiação espacial. Ok. Con respecto aos soft errors, bueno, existen diferentes técnicas para mitigar estos soft errors y a diferentes niveles do projeto, né? Pueden ser a un nivel de layout, por ejemplo, tem layouts específicos que ayudan a reducir a cantidad, a susceptibilidad a soft errors. Existen procesos de fabricación también que ayudan a mitigar esos efeitos. En un nivel de circuito, temos, por exemplo, a técnica TMR, que é a triplicação dos flip-flops. A nível de sistema, por exemplo, temos os códigos de correção de errores, por exemplo, códigos de correção de Hamming, ou outro tipo de código de correção para mitigar soft errors. E a nível de sistema, nós temos, por exemplo, protocolos de comunicação, onde nós utilizamos, por exemplo, CRC ou outro tipo de código de corrección de errores para proteger tramas completas de dados, né? Como, con isso nós temos protegido os circuitos a diferentes níveis, né? Para evitar qualquer tipo de software error no satélite. Ok, tem pergunta do Inácio Reck aqui. Why do you use, por que tu usa VHDL e não Verilog? Ah, sim, isso daí é uma boa pergunta. Na Europa, geralmente utilizamos VHDL e muitas das ferramentas e o desenvolvimento anterior ou designs anteriores foram feitos em VHDL. Então,
é por isso que nós continuamos utilizando VHDL. E uma questão interessante na questão funcional. Nós poderíamos estar utilizando, por exemplo, o System Verilog para poder fazer a verificação funcional, mas nós, por exemplo, nós continuamos utilizando o VHDL para verificação funcional, devido a que nós já temos a licença para fazer o desenvolvimento para simular em VHDL. Y claro, utilizar otra lenguaje sería también tener licencias adicionales que por el tamaño de nuestro instituto, por ejemplo, no sería posible. Tem outra pergunta aqui do Douglas Mello. Essa metodologia para o VHDL é a mesma adotada pela Geisler, correto? Ela implica em algum overhead em termos de lógica se comparada com a descrição convencional? No, la verdad, en términos de lógica, no implica ningún overhead. El único problema tal vez sería que si estas entidades en VHDL implementan funciones muy pequeñas, eso va a implicar que los códigos también sean mayores, ¿no? Tal vez si no se utilizase esta metodología para circuitos muy pequeños, tendría una ventaja en la codificación, no tiempo de codificación. Mas no nuestro caso, él funciona muy bien para as nossas aplicações. A pergunta aqui do professor Alexandre Amorim, da PUC aqui de Porto Alegre, sobre a metodologia de verificação, considera o uso do UMV como metodologia? O UMV, eu acho que é Universal Verification Methodology, e eu acho ele que... tem uma pergunta adicional aqui associada, que usa o método de verificação formal? Isso é uma boa pergunta. Nós atualmente não utilizamos nenhum método de verificação formal para os nossos circuitos. Eu não sei se no futuro isso vai ser necessário, mas por o momento nós não utilizamos, não. Bom, uma perguntinha aqui que eu já tinha falado com o Jorge antes, né, sobre falar alguma coisa sobre o projeto de ASICS aí também no Instituto. Sim. Aqui no Instituto tem desenvolvido um ASIC para um magnetômetro. Eu acho que esse desenvolvimento foi junto com a AMS. E esse circuito já se encontra atualmente operando em uma missão. Ele tem operado corretamente e sei que estão trabalhando agora numa segunda versão desse ASIC. Mas eu não trabalho no desenvolvimento desses ASICs. Aqui o Luiz Eduardo Seixas pergunta quais as principais diferenças entre um FPGA para aplicação espacial e um FPGA comercial. As diferenças? Bom, como eu já tinha mencionado, por exemplo, a caracterização para efeitos de radiação é uma das vantagens que nós temos nesses FPGAs projetados para aplicações espaciais. Eles já têm técnicas de mitigação de falhas para efeitos de radiação dentro do dispositivo implementado, como TMR ou códigos de correção de errores. Alguns deles já contêm os blocos de scrubbing também incluídos. O teste desses componentes são muito rigurosos, então esses componentes são de altíssima qualidade, que garantiza de que o componente vai operar corretamente no ambiente espacial. A Mori também aqui pergunta se são usadas asserções. Sim, isso aí nós utilizamos também bastante para automatizar a checagem das discrepâncias nos test bench. Utilizamos assertions. E com essa metodologia OSVBM,
eles têm uma livraria em VHDL para utilizar os assertions de VHDL de maneira mais fácil, se não me engano. Ok. Bom, antes de encerrar, só um comentário aí, que o Jorge pode endossar, né? Aí onde o Jorge está, em Graz, na Áustria, tem várias empresas da área, né? Tem Infineon, tem a MS, né? Que a gente utiliza bastante, né? O processamento, fabricação de circuitos na MS, né? E o Jorge tem encontrado também, então, uma série de latinos-americanos trabalhando aí em Graz também, em todas essas empresas, né? Talvez tu Sim, pudesse sim. citar aí alguns. Bom, eu tenho colegas que trabalham na Infineon, colegas que também trabalham na NXP, na MS. Recentemente conheci uma colega da Venezuela, que eu conheci ela numa conferência na Europa, e agora ela está trabalhando aqui também na MS. Tenho colegas do Brasil que eu já conhecia no Brasil, que agora estão trabalhando aqui também. E eso es bastante legal. Conozco bastantes pessoas que trabalham na área de microelectrónica em Graz. Tem bastantes empresas, não somente essas empresas grandes, mas também tem algumas startups como Usound, que creo que desenvolve dispositivos MEMS para aplicações de áudio, se não me engano. Ok. Bom, você também tinha falado antes que tem gente da Argentina, do Chile, né? Isso, São sim, vários. sim, sim, sim. Mas então, acho que vamos... tem mais uma perguntinha aqui. Na realidade, surgiram mais três aqui, do João Ah, Batista Martins. Vocês estão trabalhando uhum. com CubeSats usando FPGAs? Em caso positivo, já lançaram algum no espaço? Com No CubeSats? instituto, uhum. No instituto não temos trabalhado com CubeSats. Sei que na Universidade de Graz, sim, eles têm lançado um CubeSat faz 2 anos ou um ano atrás. E, e alguns colegas aqui do instituto têm dado suporte para esse, ou têm cooperado, ou têm algum tipo de cooperação com eles. Mas no nosso instituto não. Talvez para a missão futura chamada Comet Interceptor, talvez nós vamos utilizar a estrutura de um CubeSat, porque esse satélite é um satélite pequeno, mas isso ainda não está definido. Luiz Eduardo Seixas aqui pergunta se o Brasil tem acesso aos FPGAs dedicados para uso espacial. Isso eu não tenho certeza, 100% certeza de isso. Mas eu acredito que sim. Eu não tenho informação de se os satélites desenvolvidos no Brasil podem utilizar esses satélites, estos componentes qualificados para aplicações espaciais. Complementando aí para o Luiz, né, tem vários projetos aqui sendo feitos no Brasil que tratam de tornar os FPGAs mais tolerantes a efeitos de radiação, né? Um exemplo disso aí é um FPGA que faz parte do nanosatélite, que foi um projeto aí liderado pelo setor do INPE lá em Santa Maria, com a Universidade Federal de Santa Maria. Então, lá nesse nanosatélite tem um FPGA projetado aqui na URGS, projeto que foi liderado na URGS aí pela professora Fernanda Castellsmith, e também tem um ASIC projetado na Federal de Santa Maria, né, pela equipe lá liderada pelo professor João Batista Martins. E esse satélite está rodando aí há mais de 5 anos. Inicialmente se esperava que esses circuitos não fossem durar mais de 2 anos, né, mas já estão há mais de 5 anos. E uma vez ficou uma semana sem dar sinais aí de vida, porque depois se verificou que teve uma alta atividade solar aí, mas o circuito então depois se recuperou, né? Então tem vários trabalhos aqui sendo feitos na área aí para implementar não só FPGAs com tolerância a efeitos de radiação, mas também projeto de ASICs, né, para poder lançar para o espaço em satélites, mas também
para as áreas críticas aqui na Terra, que hoje também pode sofrer efeitos da radiação devido às tensões de alimentações cada vez mais baixas, né? Então tem uma série de trabalhos bastante grande aí, né, nessa área sendo efetuado aqui no Brasil. Tem uma outra pergunta aqui do Gonzalo Carvajal. Are the effects of radiation in aerospace applications similar to the ones in nuclear science or instrumentation in particle physics? Sim, sim, esos efeitos são similares. Claro, a taxa dos erros já é diferente dependendo tudo depende dos níveis de radiação, né? Se por exemplo, casos como o CERN, donde los niveles de radiación son muy altos y el dispositivo está expuesto a estos niveles muy altos, la tasa de error va a ser muy alta, ¿no? Comparado con espacios que temos taxas mais baixas de radiação. Ok, muito obrigado então, Jorge. Acho que muito obrigado a vocês. Vamos encerrar por aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Fazia já vários anos que você estava me convidando para ir para o Brasil, mas infelizmente, claro, para mí un poco complicado porque geralmente nas férias eu vou para o Peru y claro, teria que darme mais um tempo para poder dar um salto no Brasil, né? Mas agora, pues, com essa tecnologia online... Já que tu não conseguiu vir pessoalmente, né, aproveitamos a oportunidade aí para ter a tua palestra e então, mais uma vez, muito obrigado aí. E muito obrigado a vocês. Nos ver em breve aí. Tá? E solicitamos a todos que estão assistindo que não se inscreveram ali no canal do YouTube, né, que se inscrevam. Né? É importante para nós isso aí, em relação ao YouTube, de ter o maior número possível de participantes e também ficar informado aí das próximas palestras aí de maneira automática. Então, obrigado a todos. Não liguei minha câmera aqui hoje porque estava caindo o áudio quando eu ligava, não sei porquê. Então, uma boa tarde para todos e para o Jorge aí uma boa noite, um bom jantar. Obrigado. Até breve. Tchau.